pessoal, a forma é o seguinte, no meu caso, como é que ficou aqui, ó, as medidas para vocês, para quem quiser seguir exatamente o tamanho que eu fiz desse vaso, né? Seguinte, pessoal, na parte de baixo aqui, ó, no pé do vaso, tá dando aí, deu 29 centímetros. E lá na parte de cima, que seria a boca, né? Pera aí, galera, também vou com a mão, só vou tentar tá mostrando aqui pra vocês aqui, ó. Olha lá, galera, ficou 50 centímetros, tá vendo? Então a boca ficou com 50 centímetros e o pé, que é a parte de baixo, ficou com 29. E aqui, pessoal, esse toquinho aqui, ó, tá, ele tá centralizado aqui no pé do vaso, na parte de baixo, né? Então esse toquinho que vai formar o pé, ele tá ali tá com 12 centímetros e meio que ficou, tá certo? Então dividido aí mais ou menos aqui, vai formar o pé do vaso. Aqui, pessoal, nas laterais aqui, ó, eu dei, tá vendo que eu dei aqui uns rasgos aqui com a maquita? Isso aqui é o seguinte, esses rasgos aqui é pra gente colocar uns arames, eu vou estar mostrando pra vocês, esses arames aqui, ó, que isso aqui que é o grande segredo aí pra não ter risco aí depois do vaso tá se abrindo, tá, pessoal? Essa parte que eu tô mostrando aqui é a parte que vai ficar no chão ali, depois eu vou estar mostrando, tá colocando a massa direitinho pra vocês entenderem o procedimento, só pra mostrar. Aí eu coloquei na parte de cima e na parte de baixo, tá? E esse arame aqui é um arame galvanizado, eu aconselho vocês usarem ele porque ele é bem mais resistente que o outro e não apodrece com o tempo. E essa parte de cima aqui, pessoal, que é aquela parte que fica o desenho do vaso, tá? Isso aqui é uma madeira, né, que foi feito esse desenho nela para ficar aquele desenho na parte de cima do vaso. Para quem não quiser, não precisa, só usar uma madeira reta, né? Não vai ter o desenho, mas fica uma madeira reta, tá certo? E deixa eu ver aqui a parte de cima. É isso mesmo. Então, pessoal, foram usados, então, vou dar uma distância aqui para vocês verem aqui, ó, fica mais fácil de visualizar. Aí a parte de cima, então, tá certo? O vaso, a boca do vaso ficou ali com 50 centímetros. A parte de baixo do vaso ali ficou então com 29 centímetros. Mais o toquinho, que ficou centralizado nessa parte de daço. Dividi os 30 ali, coloquei no meio certinho. Ficou 12 centímetros e meio que vai formar o pé do vaso, tá certo, pessoal? E aqueles rasgos ali, então, vai ser colocado aí os arames, tá certo? Aí, a medida é o seguinte, pessoal, vamos supor, eu vou estar usando aqui, no meu caso, eu vou estar usando uma lata ali de 18 litros. Vamos supor, se eu colocar 2 latas daquela de areia, eu vou usar uma de cimento. É sempre o dobro de areia e metade de cimento, tá certo? Vai ficar bem forte mesmo. Outra coisa que a gente vai precisar também, pessoal, além do arame que eu falei, esse tipo de vaso, pessoal, que eu tô fazendo é um vaso aí resistente, muito resistente. Eu garanto a vocês, qualquer árvore frutífera que vocês quiserem plantar, ele vai resistir, tá? Então eu vou estar usando aqui também aqui esses ferrinhos aqui, esses ferros mais finos aí, usados para estribo de construção civil, tá certo? Isso aqui eu tinha material um tempo aqui, vou aproveitar eles, tá? A gente vai colocar no meio do vaso para dar uma resistência deles. Vou estar usando três ferros desse aqui em cada parte do vaso, tá? Na montagem eu vou estar mostrando para vocês passo a passo como fazer. Bom, galera, então eu vou fazer ali agora. Eu vou estar pegando o cimento, tá misturando, tá? E na hora que tiver no ponto da massa, eu vou mostrar o ponto da massa para vocês. É o seguinte, com essa forma, né, que já é uma forma grande aí, né, para até 100 litros, se quiserem fazer depois aí outras formas menores, agora é muito fácil. Basta vocês pegarem uma madeira para poder separar, por exemplo. Aqui, ó, é aquela desse tamanho aí, ó. A gente coloca a massa até nessa parte, a gente consegue o tamanho que a gente quiser. Se quisesse menor, era só cortar uma madeira menor. Por aí vai, ou seja, com uma forma vocês conseguem fazer outras formas com esse simples madeira aí no meio, essa madeira que separa aí para vocês estarem fazendo. É isso aí. Bom, galera, o próximo passo vocês vão ter que fazer o seguinte: achar um local mais plano possível para poder estar colocando a forma, para a gente estar colocando a massa. Segundo passo, se colocar alguma coisa por baixo que não vai agarrar, por exemplo, se colocar direto no chão, por exemplo, cimento, por exemplo, vai agarrar, né? A forma vai agarrar no chão, entendeu? Aí você pode colocar um plástico, ou um jornal, ou um papelão, tá certo? Qualquer uma dessas coisas vai impedir que a forma agarre aí no chão de vocês, tá certo? Outra coisa, pessoal, é hora de, entre aspas, untar, né, a nossa forma aí pra evitar aí de estar agarrando, tá certo?
aconselho estar fazendo isso aí pra na hora de desformar ficar mais fácil, tá certo? Outra coisa, pessoal, já fiz a massa, tá? Esse aqui é o ponto, pessoal, da massa, ó. A massa, tá vendo? Ela não tá nem seca e nem molhada demais. Se a gente fazer seca demais, não fica bom na hora de desformar, que ela quebra toda. E se a gente fazer ela molhada demais, ela sai bonita na hora, mas depois ela se desfaz, ela começa a escorrer, entendeu? Por isso que é importante o ponto. Bom, pessoal, outra coisa que eu fiz aqui, ó, é os arames galvanizados. Olha lá, já estão aqui as rasas que eu mostrei pra vocês. Já coloquei aqui dentro, tá certo? Agora eu vou colocar a massa aqui pouco a pouco, né? Igual já falado anteriormente, vou colocar ela embaixo do arame com coisa que ela fique mais ou menos no meio, centralizada. Depois é só encher, tá? Vou tentar pegar com a mão esquerda, que eu sou destro, mas vou tentar que você não mostrar pra vocês sozinho aqui. Aí eu tô colocando aqui, pessoal. Eu já levanto o arame, tá certo? Enfio, aí a massa de maneira que eu obrigue ela a ficar aí mais ou menos no meio, tá certo? A gente vai dando umas batidinhas assim pra ficar bem compactado, tá, pessoal? Isso aí vai ser até no final da nossa forma, tá? Aqui do outro lado também, mesma coisa, no meio também, tá? Olha lá, coloquei no meio, tá certo? Se tiver enquadrado aí, você me desculpe, que realmente é difícil estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Aí, pessoal, tá vendo? Tá ficando no meio da forma certinho o arame. Essa aqui é a intenção, para o arame não soltar de jeito nenhum, igual eu falei pra vocês. Ele ajuda depois aí que a gente consegue montar a forma sozinho, e a gente conseguir montar a forma sozinho, não tem perigo aí da forma se soltar depois aí. É uma segurança a mais, igual eu sempre falo, segurança nunca é demais. Bom, pessoal, isso eu não vou estar conseguindo fazer tudo aqui com vocês não, mas é só isso mesmo. Fiz nesse, agora eu vou fazer no outro a mesma coisa, depois é só encher, tá? Na hora que a forma estiver toda cheia, eu venho pra vocês pra gente dar o acabamento junto, mas é só isso mesmo, é bem simples, na hora de desformar também, tá? Até daqui a pouco. Galera, eu tava esquecendo aqui dos ferros. Eu fiz essa parte aqui só, vou te mostrar pra vocês agora há pouco, tá? Aí na parte de baixo ainda não coloquei, só preenchi na parte do arame ali pra manter ele no meio. É só afundar, pessoal, só apertar e afundar ele, certo? Olha lá, só isso, certo? O do meio, coloco 3 ferros, tá, pessoal? Um no meio e 2 na ponta, um no meio e 2 nas pontas. Aí, pessoal, mesma coisa, afundando ali também, ó. Isso aí. Aí, pessoal, como é que ficou de longe, vocês viram? Tá vendo? Deu uma distância de cada lado aqui, ficou no meio, a distância de lá também. Esse aqui foi muito na ponta, eu voltei pra cá, senão é perigoso de quebrar na hora de for desformar, tá certo? É isso aí, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês como é que eu tô fazendo. Então, ó, aí igual eu coloquei aqui, é só dar umas batidinhas, tá, pessoal? Pra massa compactar. Só isso, só fazer isso no escuro, tá? Isso aí não tem mistério, eu acho que não tem necessidade de eu estar mostrando isso aqui tudo também. Também sozinho também é complicado eu estar filmando. Só isso, tá vendo, pessoal? Assim, eu vou fazer ali até terminar, até chegar no final. E no final nós vamos dar um acabamento passando a colher assim de leve, mas depois eu volto aí, até daqui a pouco, galera. Depois de tudo cheio, tudo preenchido, a gente se orienta aqui pelas bordas, né? E no meio a gente vai passar ali uma régua, um pedaço de sarrafo que a gente tem mais reto possível, igual por exemplo, peguei um sarrafinho. Como é que é feito, pessoal? A gente coloca lá em cima, certo? Coloca lá em cima e sai puxando, ó. Ah lá, tá vendo? Ó, que tá saindo aqui, ó. Tá saindo e que tá alto. Tem que sair, certo? Ó, dá uma distância pra vocês verem aqui. Ah lá, tá vendo, pessoal? Esse aqui que saiu então, que tava em excesso no meio. Aí, pessoal, o acabamento a gente faz assim, com a própria colher, ó. A gente vai passando a colher, ó. Vai deixar bem lisinho, tá vendo? Assim, ó. Só isso, ó. Aí, galera, na hora que vocês forem dar esse acabamento aqui, se a massa porventura estiver seca demais, é só vocês jogarem um pouquinho de água para conseguir estar fazendo esse acabamento desse jeito, tá? Só um pouquinho, tá, galera? Só um pinguinho, só por causa do acabamento. Aí, pessoal, agora nós vamos fazer uns desenhos aqui, ó. É o seguinte, como é que é feito os desenhos? Vou estar mostrando aqui para vocês aqui, para vocês entenderem. Por exemplo, eu vou estar usando um plástico, ó, um copo desse de plástico aqui de 100 ml, se eu não me engano, tá certo? Tem ah lá, tem um plástico, uma caneca velha e tipo uma manteigueira, tá vendo? É simplesmente, pessoal, colocar no lugar que a gente quer fazer o desenho, dar uma apertadinha lá, ó, ah lá, já fica o desenho, tá certo? Pode intercalar, igual eu vou fazer aqui, ó. Pegar uma caneca agora,
Dá um espaço. Só não façam muito na beirada, né, pessoal? Não é legal não, na beirada tem risco de quebrar depois. Aí, pessoal, tá vendo? Tamanho diferente. Vou pegar aqui agora uma manteigueira. Olha lá. Dá uma apertadinha de leve, né? Que a massa ainda tá leve. Isso. Intercalar de novo. Começar com o copo, com a caneca do outro lado. Feito. Agora vou fazer com a manteigueira. Apertou um pouquinho, tirou. E agora por último com o copo. Isso. Aí, pessoal, como é que ficou? Depois de feito o desenho, vou estar mostrando como é que desforma. A primeira coisa a fazer, ó, dar umas leves balançadas aqui, ó, nessa parte de cima e na parte de baixo, tá certo? Aí, ó, pega esse lado aqui, tá? Então, galera, a gente vai levantar as duas partes ao mesmo tempo. Aí, vendo? Prontinho. É isso aí. Valeu, galera. Até daqui a pouco. Bom, galera, depois das formas, depois de desformado, né? Essas placas aí é o seguinte, né? Depois de pronto, vocês vão molhar ela no dia seguinte durante 2 dias, tá certo? Para poder concretizar aí com segurança a cura do concreto, tá certo? Aí passando os 2 dias, elas vão ficar branquinhas, igual as minhas estão assim, ó. Aí, galera, qual que é o próximo passo a ser seguido? Vocês vão pegar uma por uma, se for mulher aí, peça ajuda, tá, pessoal? Porque na média de 20 a 25 quilos mais ou menos aí, cada plaquinha dessa. Então não é recomendável estar pegando sozinho, certo? Então, pessoal, vocês vão pegar ela, transportar elas para o lugar onde vocês vão querer montar o vaso, tá certo? Igual, além de ser pesado, né, as placas, o processo nós vamos fazer agora de unir todas as partes para formar as 4 partes para formar o vaso, né? Ele vai ter que ficar de repouso depois que a gente fazer a união das partes ali. Vai ter que ficar mais 2 dias também secando, aguardando até secando, sem mexer, tá? Aí eu vou transportar ele para o lugar definitivo meu ali. Eu vou ensinar vocês agora como é que a gente une essas 4 partes ali, beleza? Até daqui a pouco então, galera. Bom, galera, depois de transportado pro local onde vocês vão montar o vaso, né? Vocês podem, na hora que vocês estiverem colocando as placas, vocês fazem assim, dessa maneira que eu coloquei, ó, tá vendo? Formando já um quadrado ali para formar o vaso, onde vai ser só necessário levantar as placas e usar aqueles arames ali que a gente serve. Tem essa facilidade na hora de montar o vaso, consegue montar sozinho, igual eu vou montar sozinho aqui. E, né, a importância lá que ele não vai deixar os vasos soltarem depois. Outra coisa, pessoal, vou tentar mostrar aqui para vocês aqui, ó. Tá vendo do lado que fica umas pequenas resbarbas aqui de massa? Então vocês vão usar uma colher, pessoal, e tirar isso aqui. Por que tem que tirar? Porque se vocês não tirarem, na hora de unir o vaso, atrapalha, entendeu? Fica uma diferença muito grande de um. Fica dando uns buracos, entenderam? Então vocês têm que tirar todas essas resbarbas aqui de todos os vasos para não ter problema na hora de plantar, tá certo? Ó, tirando tudo, bem simples, para pegar a colher e bater assim, que ela vai saindo. Isso é normal, pessoal, porque no momento que está na forma, ela escorre um pouco e forma essas pequenas resbarbas aí. Eu vou fazendo em outro, pessoal. Aí daqui a pouco eu volto mostrando para vocês como montar, tá certo? Olha lá. No meu caso que eu tô sozinho ali, eu já peguei uma placa e deixei ela apoiada na parede. Depois eu vou pegar logo essa aqui, ó, tá de frente para ela, tá vendo? Vou levantar ela e amarrar, tá certo? 3 partes, ó. Tá vendo? A última parte é mais fácil agora. Tá levantando aqui também para vocês verem. Mesma coisa, ó. Tá vendo? Ó? Ajeita ali mais ou menos do jeito que eu quero. Na posição. Aí dos dois lados, escorando com a perna. Vamos rodar esse araminho aqui também. Pra a gente amarrar, né? Olha lá, ó. Bem tranquilo. Muito fácil. Mesma coisa esse outro aqui. De cima. São 2 lá embaixo e em cima. Por segurança. Quem quiser colocar 3 pode colocar também. Esse é um modelo aí que eu tô apresentando pra vocês. Pode também. E o lado de cá, pessoal. Último lado. Certo, ó. Ó, o que vai ser feito agora? Agora uns detalhes assim, mas no olho é difícil da gente estar falando, tá? Explicando direitinho, mas é o seguinte, eu vou estar apertando
os parafusos, os arames aqui pouco a pouco, tá certo? E olhando o enquadramento aqui para ver como é que vai ficar mais certo possível aqui. Tá? Isso aí é no olho mesmo, vocês vão ter que ver, e cada um vai ter que ver a melhor maneira, tá? De tá enquadrando, na hora que ele tiver 100% enquadrado ali, mais ou menos aí, com as mesmas medidas, ele batendo um lado com o outro, assim que a gente olha, certo? O enquadramento ali, bocal ali no final, no pezinho dele, tudo certinho. Aí sim a gente vai fazer a massa que eu vou estar mostrando pra vocês ali. É 1 por 1, tá, pessoal? Essa massa que eu uso aqui pra poder fazer é 1 por 1. A do fundo do vaso, essa outra que a gente fez aqui é 2 por 1, mas essa vai ser 1 por 1 de cimento. A mesma medida que vão usar de cimento, vão usar de areia, tá certo? Bom, galera, agora eu vou estar mostrando aqui, ó, a massa, pessoal. Igual eu falei, vai ser 1 por 1, galera. Vou falar mais uma vez que às vezes algumas pessoas têm dificuldade. Não importa a vasilha que você vai usar. Eu, no caso, estou usando um balde deste aqui, tá certo? Então foi um balde desse aqui de areia, que já tá aqui no chão, e um balde desse aqui de cimento, tá certo? 1 por 1, tá certo? Então, pessoal, eu vou pegar o cimento, colocar aqui na areia e mexer de um lado pro outro, depois de um lado pro outro, para ficar uma mistura bem uniforme, tá certo, pessoal? Bom, galera, depois de feita a massa, né? Esse aqui é o ponto, galera. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Nem mole demais, nem dura demais, tá certo? Ela fica mais mole do que a que nós fizemos aqui para as formas, né? Do concreto. Então, pessoal, agora nós vamos pegar aquela ripinha que eu tinha mostrado para vocês, essa rafinha, tá certo? Nós vamos colocar ele ali bem aqui no pé aqui da forma até na boca, tá certo, pessoal? Ó, dessa maneira assim, ela tampe da melhor maneira possível o buraco. Vou mostrar do lado de dentro para vocês entenderem. Aqui, ó, tá vendo como é que fica? Ó? Lá, ó. Então nós vamos jogar a massa do lado de dentro, do lado de fora, né? Com a colher, vamos pegar a colher, começar na parte de baixo, pressionar bastante a massa ali, ó, na parte de baixo, e subindo. A gente pressiona a massa, dá uma batidinha com a quina da colher. Vou tentar fazer com a mão só, vou ver se eu consigo. Vamos lá, vou pegar aqui a massa, tá certo? A mão só é meio difícil, mas vou tentar aqui. Vamos lá, galera. Certo, ó, lá no fundo, ó, pressionar com a colher a massa. Pressionando bastante, ó, pressionei o máximo que deu. E agora, pessoal, vou com a quininha, vira a colher de quina para ela entrar no orifício assim entre as formas, para jogar a massa lá dentro, tá certo? Ó, só isso que eu tô fazendo, tá vendo? Essa parte que eu tinha feito anteriormente aqui, ó, tá vendo? O que vai ser feito? Eu vou pegar a colher de uma vez aqui, ó. Nessa parte eu vou estar passando assim, pessoal, para terminar a parte da forma. Tá vendo aqui, ó? Vou estar passando ela aqui assim, ó. A colher no buraco que ainda ficou, ó. Tá vendo? Ó, pego e passo aqui do lado de fora para ficar tudo cheio no pedaço que não tinha enchido com a ripa ainda. Bom, galera, aqui já tá o vaso aí, já com todas as juntas prontinhas, tá vendo? Aí lá de fora. Para deixar mais ou menos liso assim, pessoal, é só passar a colher, igual eu mostrei no acabamento das formas aqui, tá certo? Tá aí passando a colher para deixar ela lisa do jeito que vocês quiserem. Do lado de dentro, pessoal, é aqui que eu tinha mostrado antes, tá vendo aqui, ó? Entre uma forma e outra, né? A gente preenche ela aqui assim, ó, para garantir mais a segurança aí, tá certo? Bom, pessoal, agora, ó, dessa maneira que tá aqui, igual eu falei com vocês, não deixem tomar nenhuma pancada, tá? Não deixem dar nenhum tipo de abalo ali para não poder brincar a massa e prejudicar aí a cura correta aí das formas com o vaso. Aqui, aí, galera, agora chegou a hora de fazer aí o fundo do vaso. Bom, pessoal, o que vai ser preciso? Vocês pegarem um papel, tá vendo? Papel aqui enrolado assim, ó, e vão colocar aqui nos orifícios aí onde a gente fez os pezinhos, tá vendo aqui do lado de dentro? Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Do lado de dentro tá protegido, tá certo? Primeira coisa a fazer é isso, vou colocar nos 4 lugares. Perdão, a gente vai colocar da areia do chão até a altura desse buraco aqui dos pés do vaso. Vai até aqui nessa altura aqui, ó, no chão, né, que fica o pé, até a altura, até essa altura aqui que termina aí os pés do vaso de areia que eu vou encher. A partir daqui, então, que vai ser o chão aí do vaso, tá, pessoal? Eu aconselho, pessoal,
no mínimo 10 centímetros aí, você está enchendo em média 10 centímetros aí o chão do vaso, tá certo? Com segurança aí. Então, galera, eu coloquei toda a areia aqui, tá? Tá um pouco só acima daquele pedaço de papel que a gente colocou em volta, tá? Um pouquinho acima só, igual eu expliquei pra vocês, tá? E com a mão mesmo eu dei uma apertando umas leves apertadas tá? O próximo passo agora, pessoal, você pega um pedaço de jornal, de papel, tá certo? E colocar por cima da areia pra garantir que a massa aí não grude aí na areia na hora de retirar, tá certo, pessoal? Aí, pessoal, próxima coisa agora, vamos controlar aí a média da altura. É o seguinte, esse cano aqui que eu vou usar para poder fazer a furação aí da vazão, né, do concreto. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele aqui no canto, certo? Vou deixar ele no canto com essa altura, que é um pouco de 10 centímetros que eu expliquei para vocês. Eu vou lá de fora a fora a altura, vai ficar na altura que eu quiser. Que eu quiser deixar não. Nessa altura de 10 centímetros, tá certo? Aí tá pronto tudo. Pessoal, outra coisa também, a questão aqui da concreto, tá? O concreto aqui, esse tipo de concreto, uma massa sem brilho. Esse aqui é bem mole, pessoal. Bem mole mesmo, bem molinho, tá vendo, pessoal? Bem mole. Então, galera, fundo tudo cheio. O que foi feito, como eu falei pra vocês, eu só virei a massa, tá? Dei umas batidinhas nela assim, ó. Tá vendo que ela tá bem molinha, pessoal? Tá vendo? E aí, para alisar aquele mesmo esquema com você, só passar a colher assim, ó. E ela fica do jeito que a gente quer, tá certo, pessoal? Aí eu usei aquela medida, tá certo? Para poder controlar a altura que eu quero, tá certo, pessoal? Então, fazendo a altura dessa aqui, vocês têm o vaso aí bem seguro aí, com certeza com o fundo bem sólido, bem tranquilo aí também, pessoal. Aí, pessoal, é o seguinte, como a massa está muito mole, né, não é possível a gente tá furando aí, se a gente furar dessa maneira, furar com o caninho para deixar a vazão na drenagem do vaso, ele vai se fechar de novo, porque a massa está mole. Então a gente tem que esperar um tempo, sei lá, de 10 a 15 a 20 minutos, dependendo da temperatura do dia, do sol, esse tipo de coisa. Então, pessoal, é o seguinte, depois que tiver no ponto, a gente vai enfinar os caninhos e fazer ali, no mínimo aí, de 2 a 4 furos aí que eu indico, dependendo da água que você está contando. E aí já chegou no ponto aqui a gente está conseguindo tá fazendo os furos, tá certo? Vou fazer 4 furos, tá, pessoal? Eu fiz 3 ali, ó. É o seguinte, vocês vão pegar o pedaço de cano, né? No diâmetro que vocês quiserem aí, tá certo? E vão ir pressionando, rodando assim, ó, fazendo como se estivesse parafusando até chegar no fundo, até esbarrar na areia ou na terra que vocês colocaram lá embaixo, tá certo, pessoal? Ó. Aí esbarrou, tá vendo? No caso esbarrou, vou pro chão. Aí ele volta todo cheio de massa, tá certo, pessoal? Só dar uma batidinha na máquina assim, ó, pra soltar e vocês estarem usando ele de novo, limpinho de novo, certo? Bom, pessoal, é isso. Daqui a pouco então eu volto com a segunda e última parte da pintura para mostrar o nosso vaso finalizado, beleza? Bom, galera, continuando, já dei uma demão aqui na parte verde que ficou faltando. Deixei uma parte pequena aqui para fazer junto aqui com vocês, para vocês verem. O mesmo processo, tá, pessoal? Sem encharcar muito o pincel, tá? O mesmo sentido que começou lá embaixo, continua aqui em cima, tá certo? E nunca deixar a tinta escorrer, pessoal. Deixar a tinta escorrer sem que mate certo? A tinta, o tempo de secagem varia de acordo com o tempo, né, com a temperatura ambiente e com a indicação do fabricante. Então respeita aí esse tempo aí que o fabricante pede, tá? Vocês vão terem um serviço bacana, certo? Assim, pessoal, falta uma parte de cima aqui, tá? A parte de dentro eu vou mostrar, que eu não tinha mostrado o que eu faço ali. Façam você entrar lá dentro bastante, pessoal, para ficar bem uniforme. Na parte interna, pessoal, é o seguinte,
Eu desci apenas um pouco aqui, ó, até onde que a terra vai, né? Além de ser um desperdício eu pintar até lá embaixo, né? Não faz sentido nenhum, que a terra vai ficar abaixo dessa medida que eu coloquei, um pequeno tracinho aqui só, tá vendo? Outra coisa, depois do desenho. Aí pode ser também que pode ter algum problema aí com as árvores também, né? Por causa da química da tinta, tá certo? Bom pessoal, isso aí, ó, tá prontinho, tá certo? Esse é o nosso resultado final.